Vou falar sobre o senhorio de Cristo na sua vida, mas vou falar também sobre algo que acontece todos os dias na sua vida, desde a tua infância, e vai acontecer até o dia do teu chamamento ou da volta de Jesus, que é frustração. Senhorio de Cristo e frustração. Alguns equivocadamente, ao receberem a palavra do Evangelho, por mal instrução, por pouco ler a Bíblia, acham que ao ter encontro com Cristo, todas as dificuldades, todas as lutas, todos os problemas desaparecerão e não vai haver mais nenhum tipo de perda ou frustração na vida. Estão equivocados. A frustração faz parte da minha vida, da sua vida, e vai fazer parte da minha vida e da sua vida até o último fôlego de vida, até que Cristo volte. Então o tema da mensagem é a frustração e o senhorio de Cristo. O que é senhorio de Cristo? É o que já foi falado aqui a manhã inteira. É quando você, ou eu, ou quando alguém tem um encontro com Cristo. Geralmente, tem alguém intercedendo por esta pessoa. Aqui eu ouvi uma palavra na hora da oração muito importante, que é continuar. Deus, me ajude, nos ajude a continuar orando pela família, pelo parente. Quantas vezes nós desistimos disso? Sabe como é que foi o seu encontro com Cristo? Não foi você que decidiu sozinho, não fui eu que decidi sozinho. O senhorio de Cristo já estava sobre a sua vida antes mesmo de você o conhecê-lo. Deus levantou um ou mais pessoas para interceder por você e por mim. E esses crentes que você conhece ou não conhece, que eu conheço ou não conheço, só conheceremos na glória, clamaram por nós por alguma razão, e a razão principal é porque Cristo deu ordem ao coração deste crente. E então um dia nós, em algum lugar, em um momento, ouvindo uma mensagem, uma música, nós sentimos no coração, nossas escamas dos nossos olhos caíram, nós passamos a perceber o mundo espiritual, reconhecemos Cristo como único e suficiente Salvador. Mas quem é Cristo, esse único e suficiente Salvador seu e meu? É aquele que, através de uma fertilização do Espírito Santo com Maria, nasceu de mulher, foi carne e osso, foi criança, adolescente, jovem, aos seus 33 anos de idade, aos seus 30 anos de idade, iniciou o seu ministério de pregar o evangelho da salvação. A partir daí, ele juntou os seus discípulos, treinou eles por 3 anos, sabendo que um era preparado para o que foi fazer, que era Judas. Não estava ali enganado. Jesus não foi enganado nisso. Jesus é espancado, injuriado, humilhado, crucificado. Qual é a razão? A razão que ele precisava ser crucificado para que o seu pecado, para que o meu pecado pudesse estar sobre ele. Eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado para expiar os meus pecados, expiar os seus pecados, e a partir daí nós fomos justificados com a justiça que foi aplicada em Jesus. Você passou a ser amigo de Deus. E a partir daí, Jesus morre e ressuscita, expiou os seus pecados, apagou as suas transgressões. Você, a partir daí, além de receber a purificação, passar a ser amigo de Deus, você recebe com a ressurreição de Jesus, eu recebo, nós recebemos a vida eterna. Lá sim, na glória, não haverá frustração. Mas enquanto você viver aqui, mesmo debaixo da soberania, debaixo do senhorio de Cristo, você irá se frustrar. E o que é senhorio, pastor? Para concluir o senhorio, ele é o Senhor, você é o servo. Ele cuida de você, cuida de mim, mas ele dá ordens para que nós cumpramos, para que nós o obedeçamos. Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Da mesma maneira que ele nos dá ordem a cumprir, ele também cuida de nós. Todos os dias, Jesus está cuidando de você. Mesmo que você não perceba, o senhorio de Cristo está sobre a sua vida, te guardando, te protegendo e te livrando de todo o mal. Mas mesmo assim, você irá se frustrar.
Sabe, nós estamos lidando com dois mundos. Nós lidamos com o mundo natural, que é onde nós temos toda essa percepção do ir e vir, comprar, vender, comer, deitar, dormir. E o mundo sobrenatural, que é o que eu acabei de falar, é o Deus que habita em você. Deus habita em você através do Espírito Santo de Deus. É o sobrenatural de Deus num ser humano tão pequeno, tão incapaz como eu e você, vivendo neste mundo tão difícil chamado de mundo natural. É Deus em você te ajudando a passar por este mundo natural até que Ele venha ou até que Ele te convoque. E é de frustração em frustração. 1 Pedro fala que é de provação em provação, e obviamente quando nós somos provados nós ficamos frustrados, e é de frustração em frustração que nós vamos vivendo neste mundo natural com o sobrenatural de Deus, que é a soberania de Deus em Cristo Jesus, sendo nosso Senhor e único Salvador. Então todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido de mulher, viveu como homem, morreu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou o terceiro dia e vivo está, esse está debaixo do senhorio de Cristo. É você e sou eu. Eu queria ler João 10:10, a parte B, o Hugo, se eu não me engano, que está lá, Cláudio, Hugo. O que importa para mim é a segunda parte, mas vamos ler primeiro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Para que Cristo veio, irmãos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma promessa para o mundo por vir, para Canaã celestial. Lá não haverá pranto, dor, sofrimento, mas também uma promessa para os dias de hoje, que apesar de todas as lutas que nós passamos e vamos passar, Ele, Cristo, nos promete e cumpre em dar-nos uma vida abundante. Agora eu preciso ter inteligência para conseguir compreender algumas coisas em relação à nossa fé e não nos decepcionarmos com Cristo. Com Cristo não podemos nos frustrar. E o fato de você compreender como a vida funciona, ajuda você e a mim a não se decepcionar com Cristo, com o nosso Deus eterno. Sabe, frustração faz parte da nossa vida. Após o pecado de Adão, nós vamos lembrar que lá havia uma vida maravilhosa, mas Adão pecou. E através do pecado de Adão, toda a conquista, irmãos, toda a conquista, após o pecado de Adão, após a queda, ela vem através de sacrifício. Toda a conquista nesse mundo, ela vem através de dor, através de desconforto, através de tentativas e erros. Quando você vai lembrar tudo que você tem conseguido e conseguiu até aqui, você vai perceber que você se sacrificou muito. Quem é gordinho quer fazer dieta é um sacrifício. Quem é magrinho quer ganhar peso é um sacrifício. Você vai se lembrar que a criança, quando está naquela fase de para completar um ano, 9 meses, 10 meses, um ano e pouco, está aprendendo o quê? A andar. E ela vai se frustrar muitas vezes até conseguir andar. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, frustrações. Só que a criança ainda está tão pura e tão inocente que não dá tempo dela pensar no erro, mas ela está focada em quê? E andar, não se preocupa com a frustração de cair. E ela tenta, focada em andar. O foco dela está em caminhar. E mesmo com as frustrações, ela chega a aprender a andar, salvo uma exceção de alguma doença. Quanto maior as nossas expectativas, maior a probabilidade de nossas frustrações. Quanto menor as nossas expectativas em relação a fatos ou a alguém, menor a probabilidade de nós nos frustrarmos. Um passeio, um simples passeio, pode ser uma razão para você se frustrar. Simples passeio. Você calcula, marca a data, prepara o seu coração e chove no dia.
frustração. Sabe? Mas existe uma diferença entre ansiedade, angústia e frustração e que nós precisamos também entender. A ansiedade, ela sempre está voltada para o futuro. Você nunca está ansioso pelo que passou. Você está ansioso pelo que vai acontecer. A angústia é uma dor profunda, uma dor no seu peito que pode ser que, diferente da ansiedade, pode ser que ela não tenha endereço. A ansiedade sempre tem endereço, sempre tem nome, local. Você pode estar ansioso pelo concurso que você vai fazer, pode estar ansioso pela monografia que você tem que terminar, pode estar ansioso simplesmente pelas festas de fim de ano, estar ansioso pelo presente ou pela compra que você fez e não chegou ainda. A ansiedade está geralmente voltada para o futuro. A angústia pode sim ser gerada através da ansiedade, mas às vezes a angústia não tem nome nem endereço. Você está profundamente entristecido, você está profundamente chateado, você está profundamente sentindo dores no coração, sensações de tristeza e não sabe por quê. Pode saber se for ansiedade, essa angústia vier da ansiedade, ou pode não saber, mas está angustiado e entristecido. Mas estes sentimentos são naturais do ser humano: ansiedade, angústia. E a frustração? A frustração é exatamente isso. Quando você cria expectativas exageradas a respeito de alguém, expectativas exageradas a respeito de um acontecimento, de um fato, e aquilo não acontece conforme a sua expectativa e você se frustra. E por isso, nós precisamos saber criar expectativas na medida certa. E essa medida certa é um aprendizado, um relacionamento com Deus, porque Deus pode sim e nos ajuda a diminuir o nível de expectativas neste mundo natural e aumentar o nível de expectativas no sobrenatural. Se você criar expectativas exageradas neste mundo natural, você sofrerá muito mais. Talvez você tenha se decepcionado com tantas coisas e tantas pessoas porque criou grandes expectativas. Pode ser curado? Pode ser curado. Depende da soberania de Cristo, do senhorio de Cristo sobre a sua vida. E eu quero falar sobre três tópicos aqui em relação à frustração, o que não deve acontecer quando você se frustrar. Porque você vai se frustrar. E o que você deve fazer, não deve fazer quando se frustrar? Primeiro, mesmo frustrado, não desista de si. Mesmo frustrado, você não pode desistir de si, de você mesmo. Sabe, você já ouviu falar, não sei se é o seu caso, pessoas que já fizeram a prova de autoescola, por exemplo, do Detran. É uma prova chata, uma prova difícil, e faz a primeira prova e não passa. Frustração. E aí estuda mais um pouco, faz a segunda e não passa, faz a terceira e não passa. E quantos já pararam por aí? Ficaram tão frustrados, que desistiram de si mesmo, de tentar mais e mais até alcançar a sua habilitação. Quantas pessoas se frustram quando iniciam um curso novo, uma faculdade, uma graduação, e começam a perceber ali, ou voltam a estudar, e começam a perceber ali matérias que você nunca ouviu ou não se lembra mais, e aquilo gera angústia, sim, gera ansiedade e gera frustração, porque você não sabe. Antes você nem sabia que não sabia, e a partir daquele momento que você começou a ler e estudar, você percebeu que não sabe aquilo. Isso gera frustração. Mas a frustração de descobrir que não sabe aquilo que não sabia, você pode desistir, que não é o correto, ou você pode insistir. Sabe, uma das palavras que mais se fala na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é persevera. Persevera, persevera, persevera. Você pode vencer a frustração e não desistir de si, seja de um curso, de uma faculdade, de uma autoescola, de um planejamento, se você perseverar. Não desista de si. E nós temos aqui em Josué 14, 7 a 11, coloca na tela para nós lermos junto com a igreja, uma história fantástica, de frustração sim, de um personagem que eu amo muito chamado Caleb.
Caleb vai contar a sua história, Josué 14, de 7 a 11. Isso, vamos ler juntos. Caleb falando, relatando: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Aqui na minha tradução diz que eles fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, Caleb, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, Caleb falando, eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Qual é a história de Caleb, só para relembrar? Moisés, através de Deus, libertou o povo, passou pelo grande milagre do mar, atravessou o deserto, chegou ali ao pé da montanha, separou 2 líderes das tribos, 12 líderes, um de cada tribo, e deu a ordem de ir lá em Cades-Barneia e olhar a terra, espiar a terra, pesquisar a terra, para ver o que tinha de bom e quais eram também as dificuldades. Era só para isso, relatar o que tinha de bom, conhecer os poços, os rios, as plantações, ver se a terra é fértil, olhar estrategicamente, belicamente os exércitos inimigos e trazer para Moisés e para o povo apenas a impressão e não sentimentos. E aquele povo dos 12 que foram lá, 10 reconheceram que a terra era fértil, mas o coração deles não tinha fé o suficiente para entender que a conquista daquela terra não seria pela força do braço, mas seria a potente mão do Senhor que iria fazer com que aquele povo, os hebreus, possuísse a terra prometida. E ao descer a chegar próximo ao povo e a Moisés, eles começaram a difamar a terra. Diz o texto, derreter o coração do povo, começaram a desanimar o povo, colocar descrédito na promessa de Deus. Josué e Caleb, dos 12, ficaram firmes, confiantes no Senhor, dizendo: sim, lá existem muralhas, grandes exércitos, nós teremos que pelejar muito, será muito difícil, mas Deus nos deu essa terra e nós confiamos no Senhor. Mas a maioria se revoltou contra Josué e Caleb e tentaram matá-lo apedrejado. Deus não permitiu. Aqueles que se rebelaram naquele momento, muitos morreram no local. E aí Deus diz a Moisés: Moisés, faz esse povo retornar ao deserto, porque todos estes adultos que têm consciência do que estão fazendo, vão peregrinar no deserto até esta geração incrédula morrer, porque não são merecedores de chegar a Canaã. Até aí tudo bem. O problema é que Josué e Caleb, eles não tinham nada a ver com isso. E essa sentença de voltar para o deserto e peregrinar 40 anos, caiu sobre a vida de Josué e Caleb. Eu fico imaginando eu lá, frustração. Frustração por quê? Caleb e Josué estavam corretos diante de Deus, fiéis, confiantes na promessa. Eles não denegriram a terra, muito pelo contrário, confiaram plenamente no Senhor e a sentença caiu sobre eles. Por que não fazer tendas para eles ao pé da montanha e deixar aquele povo morrer no deserto e eles e as famílias deles permanecerem ali debaixo da proteção de Deus, recebendo do bom e do melhor, tranquilos? Deus não quis assim. Deus os envia com suas famílias para o deserto.
Claro que isso gera frustração no coração do ser humano. Mas sabe o que é interessante? Apesar dessa frustração no coração de Josué e Calebe, eles não se concentraram em desistir de si, não se concentraram em desistir do sonho, do desejo de Deus para a vida deles. Eles continuaram com uma fé tão tremenda no coração, que eles não deixaram a frustração consumi-los e afastá-los de Deus ou da esperança de conquistar sim Canaã. Calebe passou 40 anos junto com o povo, vendo eles tombarem e partirem, morrerem, envelhecerem, mas Calebe não. Calebe vai passando década a década, tão forte quanto, apesar da idade, apesar da frustração. Os 40 anos se passam, Josué e Calebe iniciam ali a liderança de Josué 1 assume a liderança, e ali entram numa peleja durante 5 anos de guerra, e após os 5 anos de guerra tem o repartir dos despojos, o repartir das terras, e aí entra esse texto. Calebe, não frustrado, não desanimado, não abatido, passou os 40 anos no deserto, apesar de não merecer, mas pagou o preço, confiante na justiça, no poder, na misericórdia e na graça de Deus. E ele chega a Cades Barneia, ele chega à terra prometida, com 85 anos, 40 de peregrinação, 5 de peleja, e ele diz: olha, eu estou aqui, apesar da frustração de não ter entrado naquele tempo, que poderíamos ter entrado, se passaram 45 anos e eu estou com 85 anos, mas Deus me preservou, e eu me sinto tão forte, tão capaz, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, quanto 45 anos atrás. Estou preparado para o que der e vier. Estou preparado para possuir a terra, vencer os inimigos, porque Deus está comigo. Talvez você, muitas vezes, ou você conheça pessoas que desistiram de si por frustrações. Calebe não. Calebe, pela graça, permaneceu firme no Senhor e conquistou sim. Não foi no tempo que ele esperava, não foi no tempo que ele queria, mas foi no tempo do Senhor. Não desiste de si mesmo, não. Volta para os estudos. Volta a fazer aquilo que você pensou em fazer e não fez porque se frustrou. Não desiste dos seus projetos ou dos projetos que Deus tem colocado no seu coração, não. Volta, não desiste de si. Deus deseja levantar você para que você fale e dê testemunho como Calebe deu. 1 ano, 10 anos, 30 anos, eu não sei. Eu sei que se você não deixar a frustração te parar, Deus vai te dar saúde e condições de conquistar sim a terra que Ele prometeu para você. E você sabe qual é. Cada um de nós sabe quais são as promessas que Deus tem colocado em nosso coração. Não se frustre quando você ouvir um não. Não se frustre quando você tentar e dar errado. Não se frustre consigo mesmo achando que não é capaz. Deus é capaz de fazer com você o que fez com Calebe, o que fez com Josué. Te dá tanta força que mesmo que as décadas passem, quando você conseguir chegar aonde você deseja chegar, onde Deus colocou no seu coração, você estará tão forte quanto há 40 anos atrás. Mesmo frustrado, não desista de si. Mesmo frustrado, não desista de mim. Quantas vezes você se frustra comigo, alegoricamente falando ou não? Quantas vezes você se frustra com um irmão, com um parente, com alguém, e você desiste dele? Mesmo frustrado, não desista de mim. Eu sou tão humano quanto você, e posso sim te magoar. Sou tão humano quanto você, e posso sim falhar com você. Provavelmente já falhei, se não falhei, um dia irei falhar.
não desiste de mim. Não desiste das pessoas que estão próximas de você e que falharam com você, mesmo que elas tenham te frustrado, porque isso faz parte do viver, mesmo do seu viver, que está debaixo do senhorio de Jesus. Pessoas irão te frustrar. Não desistam delas, não desistam de mim. Mateus 16, de 5 a 11, diz assim, Mateus 16, de 5 a 11, Jesus falando com seus discípulos, diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus, frustrado mais uma vez com seus discípulos, estava muito próximo da crucificação de Jesus. Ele já tinha falado muitas e muitas vezes com seus discípulos. Já haviam passado quase 3 anos quando acontece essa cena. Os discípulos estavam cansados de ver milagres de Jesus. Jesus já havia ressuscitado mortos, curado doentes, cegos, paralíticos andaram. Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas. Já haviam visto e participado da multiplicação de pães, peixes. Nada faltou para eles em nenhum momento. E mesmo assim, vivendo com Jesus dia e noite, ainda não tinham a total percepção do que estava acontecendo. E Jesus diz para eles, e Jesus, percebendo isso, diz: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé? Jesus não está com alegria aqui não. Jesus está frustrado falando com seus discípulos sobre o não ter trazido pão, porque estão discutindo sobre pão, sobre comida. Esse tempo todo que vocês estão comigo, não perceberam que tem algo mais importante do que comer, beber, vestir, comprar e vender? E esta não é a única decepção ou frustração de Jesus com seus discípulos, não. Quando você vai mais à frente nos textos, você vai perceber que Jesus estava angustiado, entristecido, ansioso com o que iria acontecer, porque Jesus era de carne e osso, como eu e você. E nessa angústia ele separa seus discípulos amigos e fala com eles, pede a eles, suplica a eles: orem comigo, interceda por mim, é um momento especial da minha vida, eu preciso de vocês. E eles sobem ao monte, e quando ele desce para falar alguma coisa com seus discípulos pela primeira vez, eles estavam dormindo. A segunda vez eles estavam dormindo. A terceira vez eles estavam dormindo. Frustração. Mas não para por aí as frustrações de Jesus, não. Quando Jesus é preso e levado cativo para a sua tortura, não fica um para contar a história. E aquele que disse que morreria por ele, fugiu, e no terceiro canto do galo, Pedro negou a Jesus pela 3ª vez. Jesus sem ninguém, sendo preparado para a morte. Cadê os seus que diziam que o amavam? Cadê os seus quando você precisa e não estão perto de você? Gera frustração, não gera? Quando seu pai ou sua mãe, quando o seu irmão, seus parentes mais próximos, e você precisa deles e eles não estão perto de você. Isso gera frustração. O seu amigo que você tanto se dedicou a ele, tanto investiu nele, e na hora que você mais precisa, ele foge de você. É óbvio que isso traz frustração para o nosso coração. Mas sabe o bonito de nossa fé? É que apesar da frustração de Jesus,
Jesus, quando foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, o que ele fez? Durante 40 e poucos dias, visitou cada um daqueles que o havia frustrado. Cada um deles que havia frustrado Jesus, Jesus os buscou 40 e poucos dias, indo um a um, tratando o coração de um a um, fazendo deles entender o que é perdoar, o que é cuidar, o que é se dedicar, o que é servir. Sabe para que você está aqui? Nesse mundo temporal, nesse mundo natural? Para servir a Deus, fazer a sua vontade. E servir a Deus é você servir aquele que te frustrou. Mesmo frustrado, não desiste de mim não. Continua tentando, continua orando, continua buscando por mim. Mesmo frustrado, não desista de seus irmãos. Não desista do seu pai e da sua mãe. Não desista de seus filhos. Continua clamando e orando por eles. Quantos de nós tiveram problemas sérios na infância com nossos pais e mágoas ficam, e nós muitas vezes nem queremos ouvir falar do nome de papai e de mamãe, vivo ou morto. Não deixe essa frustração fazer você se esquecer deles. Muito pelo contrário, faça como Jesus, porque nós que estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós buscamos ser não igual a eles, mas ser parecidos, semelhante com eles. E se Jesus passou por tantas frustrações, e mesmo assim buscou um a um, quem sou eu? Se eu me frustrar com você e não for te buscar. Se eu não posso ir pessoalmente, como eu faço, pastor? Vá espiritualmente, irmãos. Ore por aquele que te frustrou, clame por ele, o abençoe, peça para que o Espírito Santo mude a mente, para que haja conversão, para que haja santificação, libere o perdão para que você seja curado e tenha paz, e essas angústias que estão no teu coração possam ser eliminadas da sua vida, porque a falta de perdão, sim, ela gera angústias profundas, e estas angústias podem trazer problemas de saúde para você, saúde mental, mas saúde física também. E para isso, apesar da frustração que esta pessoa te trouxe, você não pode se esquecer dela, porque Jesus não se esqueceu de você. E você e eu já frustramos Jesus muitas vezes, e Ele nunca se esquece de você, e Ele nunca se esquece de nós. Todos os dias, o Espírito Santo está no seu coração, no meu coração, nos chamando à presença dEle, falando conosco, mesmo quando nós o frustramos através do pecado. Pense nele, pense nela, ore por ele e ela, e não desista. Continue, mesmo frustrado, não desista de mim, não desista daquele que te frustrou, assim como Jesus fez. Por último, mesmo frustrado, não desista de Deus. Quantas vezes eu recebo no meu gabinete, e você conhece também pessoas, que por alguma razão na sua história, na sua trajetória de vida, ouviu alguma coisa na igreja, no relacionamento, que não é fácil, entre nós irmãos. Nós falamos que a igreja é um lugar de santos, a igreja é um lugar de pecadores, arrependidos, confessos, e que deseja se santificar, se separar todos os dias, mas aqui é lugar de pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós não somos seres especiais, anjos, seres celestes, nós permanecemos de vez em quando errando com alguém, ou de vez em quando nós temos a percepção errada do que está acontecendo no seio da igreja, porque não estamos bem. E quando você se frustra com a igreja, com o irmão, você não pode desistir de Deus. Eu tenho relatos que vem pessoas que vêm no gabinete, e não membros dessa igreja, de que um dia estavam no seio da igreja,
convivendo, trabalhando, e aí alguém falou alguma coisa, ou alguém deixou de fazer alguma coisa, e esse crente se desliga da igreja, se afasta um domingo, 2 domingos, meses, anos, décadas. E quando chega no gabinete, vem todo cheio de mazelas, vem todo destruído emocionalmente, financeiramente, no seu casamento, seus filhos, vida destruída, porque lá atrás se ofendeu por alguma coisa. Se tem razão ou se não tem, eu não sei, e não importa, mas o problema é que ele não se afastou, ou ela não se afastou da igreja, se afastou de Deus. Você pode até pedir carta para outra igreja, peça, vem para cá, vai para lá, mas o que você não pode fazer é se afastar da presença do Senhor, ou culpá-lo por alguma coisa que ele não fez. A igreja, esse convívio nosso, é um convívio de relacionamento e não é fácil mesmo. Não é fácil nós nos relacionarmos todos os dias, 365 anos por dia, e não haver algum tipo de celeuma. Mas celeuma se resolve, se conserta. Nem sempre você vai concordar com tudo que eu faço, com todos os meus projetos, e vice-versa. Você vai votar numa sessão aqui contra meu projeto. Não que você não goste de mim, ou eu vou votar contra o seu projeto, não é porque eu não gosto de você, é porque naquele momento eu não acredito nesse projeto, entendo que não é possível, mas isso não significa que eu não te amo, e isso não pode te frustrar ao ponto de você abandonar a Deus. Concluindo essa mensagem, recebi uma pessoa, uma jovem, e ela falou para mim que era uma boa crente até os seus 16, 17 anos e se frustrou em algum momento, algo que aconteceu, e se afastou devagarzinho da igreja. Passaram-se 30 anos, irmãos. Ela chegou no meu gabinete com quase 50 anos, com uma vida totalmente arrasada a vida dela. Difícil cuidar, difícil tratar, é possível, mas é muito difícil. Ela precisa se reconciliar com Cristo. Mas o que arrasou a vida dela foi porque um dia ela se frustrou e desistiu de Deus. Nada, nenhuma frustração, nenhuma notícia ruim, nenhum laudo médico, nenhuma expectativa que você criou a respeito da igreja, do irmão ou de Deus pode te afastar da presença dele. Você precisa, quando receber uma notícia ruim, mesmo que você criou expectativas exageradas sobre essa notícia que viria, você precisa se aproximar mais de Deus. Você precisa, quando receber um não, esperando com a expectativa de receber um sim, se aproximar mais de Deus. Você precisa, quando perder e você criou a expectativa de ganhar e vencer, você precisa se aproximar mais de Deus. A grande dificuldade nossa em nos relacionarmos com Deus é que nesse mundo natural, Ele nos força a ser campeões em tudo. Você tem que ter a família perfeita, a minha família não é perfeita. Você tem que ter prosperidade, você tem que ter títulos, você tem que ter boas casas, bom carro, boa roupa, boa aparência. Se você fugir do padrão que eles exigem, magrinho demais, gordinho demais, você começa a ser jogado para fora. Se você não tiver o padrão social que a sociedade exige, você é jogado para fora. Se você não for o biotipo, a pessoa que a sociedade impôs erradamente, você é jogado para fora e se frustra, mas isso não é culpa de Deus. Se você não conseguiu vencer profissionalmente, não é culpa de Deus, são as situações da vida. Nem todos vão conseguir, nem todos, muito pelo contrário. Mas isso não é razão. Essas frustrações não são razões para você desistir de Deus. Muito pelo contrário. Essas frustrações devem servir para mim e para você de alavanca para pular no colo de Deus, me aproximar mais e mais de Deus. Obrigado, irmão. Último texto é Juízes 16, 28. É um personagem, para mim, muito difícil de entendê-lo. Mas mesmo assim eu tenho uma admiração por ele, um amor por este personagem. Juízes 16 e 28 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus,
peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que, só esta vez, só até aí, volta o Hugo. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, presta atenção na oração de Sansão. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força, só esta vez, só até aí. A grande maioria de nós conhece a história de Sansão. É uma história meio ingrata, porque Sansão não pediu nada para Deus. Ele recebeu um dom de Deus vindo de uma promessa, de um voto de sua mãe. Voto de Nazireu. Isso. De não cortar o cabelo. Mas não foi ele que fez esse voto. Sua mãe fez. Ele cresceu, nunca cortou o cabelo. E Deus deu a Sansão um dom. O que me parece que Sansão não foi bem doutrinado. O que me parece que Sansão não conhecia verdadeiramente o seu propósito. Havia um propósito. E Sansão viveu uma vida dissoluta, uma vida na carnalidade, uma vida sem buscar ao Senhor, sem buscar ao Senhor, sem estar em roda de estudos bíblicos. Você não vê na história de Sansão ele buscando ao Senhor. Você vê ele vivendo a sua vida, como um homem comum, apesar de ter um dom dado por Deus, que era o dom da força. Mas ele tinha uma missão, que era proteger os hebreus, livrar da opressão dos filisteus e todas as tribos que haviam ali. Havia uma missão que ele não cumpriu. Até que de tanto ele viver de pecado em pecado, sem se voltar para Deus, ele perde o seu poder, perde a sua unção, perde a sua força, é aprisionado, os seus inimigos furam os seus olhos para que ele pudesse ficar cego, espancam, prendem ele com correntes onde ele não tinha mais força para arrebentar, o transformam em escravo e transformam ele em uma brincadeira para que o povo pudesse de zombaria, zombar não de Sansão, mas zombar do Deus de Sansão, porque você representa o seu Deus, eu represento Jesus, nós representamos Jesus aonde nós estamos e nós temos missão para cumprir, que é pregar o Evangelho através da nossa vida, através da nossa moral, através da ética que está na palavra de Deus, através da palavra também. Sansão não cumpriu sua missão, e ali o escárnio não era só contra a pessoa, o escárnio era contra Deus de Sansão, o Deus de Sansão. Por isso que Deus tem prazer em nos abençoar, em trazer alegria e paz para nós, porque você, onde você está, sua casa, sua família, seus negócios, seus filhos, seu casamento, representam Deus. E Ele tem prazer em ouvir e atender as nossas orações, porque cada um de nós somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra. E é esse testemunho que vai fazer com que meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, as pessoas que me conhecem, ou que não me conhecem, ou que não te conhecem, mas vê você passando com sua família no bairro, no condomínio, vindo para a igreja, e eles ficam curiosos, quem são estes? E o que fazem eles serem assim? Até que um dia eles tenham um encontro com Cristo também, por causa do seu testemunho. Mas quando tudo vai mal na sua vida, na minha vida, na vida do crente, o escárnio não é contra nós, é contra o nosso Deus. E o que estava acontecendo com Sansão era exatamente isso. Sansão, apesar de ter vivido uma vida dissoluta, sem nunca ter pensado em Deus, cometendo vários pecados, naquele momento, no último momento de sua vida, Sansão disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me, agora só esta vez, ó Deus. Sabe o que acontece? Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, naquele estádio com milhares de pessoas assistindo, Sansão sendo humilhado, o Deus de Sansão sendo escarnecido, Deus dá força sim a Sansão, Deus dá poder a Sansão, e Sansão coloca suas mãos nas colunas e derruba tudo, todo aquele auditório, e ali estavam os líderes dos filisteus e morrem centenas ou milhares de pessoas em um só momento. A questão aqui não é a morte dos inimigos de Deus, a questão aqui é a oração de Sansão. Mesmo frustrado, de alguma forma Sansão não
desistiu de Deus. Sabe? Pode ser que você até o dia de hoje tenha vivido frustrado e tenha até desistido de Deus, de orar, de confiar. Porque religião, para Deus não é muito importante, ou quase nada importante. Deus está sondando o meu coração, e não o que eu estou apenas fazendo. Deus está sondando o teu coração e verificando se você verdadeiramente crer nele, se você verdadeiramente confia nele, apesar das frustrações. Porque as frustrações sempre existirão em nossas vidas, de provação em provação. Vem a provação, o milagre do Senhor, um tempo de refrigério, provação, o milagre do Senhor, um tempo de refrigério. Não é assim na sua vida? Na minha vida tem sido assim, tempos de refrigério, mas provações, onde nós temos que orar mais, buscar mais, chorar na presença do Senhor, e a gente, em determinado momento, Ele traz o milagre. Refrigério. É de frustração em frustração, porque a provação ela vem de frustrações, de você querer e não ter, pedir e não receber. Mas de tanto você perseverar e confiar no senhorio de Cristo, entender que apesar, Ele tem cuidado de você, mesmo que você diga que não, mesmo que você ache que não. Ontem no sepultamento que eu estive presente, era um irmão de 61 anos, era o irmão da Cláudia, a esposa do Paulo, motorista, mas eu encontrei uma pessoa conhecida lá, estava sendo sepultado um bebezinho de 9 meses. Que tristeza, irmãos. Casal de crentes, Igreja Atitude, no Recreio. E ali eu conversei com algumas pessoas, que tristeza, que ambiente de luto, que tristeza. Sepultar um filho. Frustração. Frustração até para nós, que vemos a cena. Por que não, né? Por que não curar? Por que não deixar viver? Frustração. Mas essas frustrações fazem parte da nossa humanidade. O que eu não posso fazer, o que esse casal, nós clamamos por ele, porque eles não vão fazer, cremos nisso em Jesus, é não desistir de Deus, apesar de uma perda irreparável. A maior perda que você pode ter não é sepultar seu pai, é ruim, não é sepultar seu irmão, é ruim, não é sepultar sua mãe ou seu cônjuge, é ruim. Mas a maior dor que alguém pode sentir é sepultar um filho. Frustração. Mesmo assim, não desista de Deus. Esteja preparado para as frustrações que vierem e faça como Sansão, nem que seja o seu último suspiro. Deus, me dá força para passar por mais esta frustração. Me ajuda, Senhor. Ó Deus, eu não vou desistir de Ti. Eu não vou desistir. Eu confio em Ti, mas me dá força para vencer mais esta frustração. Se você entender, essa é a minha esperança, que apesar de você estar debaixo do senhorio de Cristo, ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, mesmo assim, você vai passar por muitas provações, e essas provações vão gerar frustrações. Isso vai nos dar uma capacidade intelectual e emocional para passar por elas. Sabe por quê? Porque você não será pego de surpresa. Se você não sabia, agora você sabe que é de frustração em frustração é a sua vida neste mundo natural. E o que vai te fazer sobreviver e viver bem é o mundo sobrenatural, que é Deus, que habita em você através do Espírito Santo de Deus. E é porque você está debaixo da soberania e do senhorio de Jesus Cristo. E Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Vamos orar? Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e todos os heróis da Bíblia, tanto aqueles que foram grandes homens fiéis a Ti, quanto aqueles, ó Deus, que fraquejaram, se frustraram, pecaram, todos estes estão relatados para que nós possamos aprender sobre a nossa humanidade e entender que nós devemos ser dependentes de Ti. Ó Deus, ajude o Teu povo nas frustrações que já passaram, ajude o Teu povo
nas frustrações que estão passando agora. Ajude o teu povo nas frustrações que virão. Que eles nunca, ó Deus, apesar da frustração, que eles nunca desistam de si mesmo, dos seus projetos que tu tem colocado no coração deles. Que apesar das frustrações, eles nunca desistam de mim, dos seus entes queridos, dos seus irmãos, dos seus amigos que precisam tanto de seu clamor e de sua oração, apesar de ter os frustrado. Apesar das frustrações, ó Deus, eu clamo essa manhã para que o teu povo nunca desista de ti. Muito pelo contrário, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos incendiar, Senhor, nos incendiar de paixão por ti, de amor por ti, nos incendiar de gratidão a ti por tudo que tu tem feito por nós, apesar do momento de frustração, talvez de um laudo, talvez de um resultado, talvez de uma não conquista, mas que essas frustrações sirvam de alavancas através do teu Espírito Santo, para nós nos achegarmos mais e mais e mais a ti. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, ó Deus, e que haja santificação nesses corações, e vida em abundância, que só Cristo dá.